Oi, gente! Muito bem! Para você que chegou agora aqui no canal AgroMais, eu sou Daniela Ramalho. Seja muito bem-vindo ao Tech e Startups, nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Olha, com a pandemia, gente, o número de contratos informais aumentou bastante. Aí vem o quê? As incertezas, as dúvidas, os negócios mal elaborados. Mas pensando nisso, a Legaltech Lexio veio aí com a proposta de auxiliar e diminuir essa insegurança jurídica no agro. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no nosso programa Rafael do Carmo, que é CEO da empresa. Rafael, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Daniela. É um prazer conversar com vocês. Espero que eu consiga contribuir um pouquinho para que mais negócios sejam fechados de forma segura aqui no Brasil. Pois é, Rafael, interessante, né, essa questão que vocês estão abordando aí. Queria que você contasse justamente para a gente sobre esses contratos aí que estão sendo fechados com essa insegurança jurídica. O que vocês sentiram no mercado, principalmente com a pandemia, né, que com esse distanciamento social que a gente é obrigado, que a gente respeita, que a gente executa, né, a proximidade entre o cliente e outro acaba que vai ficando mais longe, né? Vai ficando de forma virtual. O que vocês perceberam com relação a justamente esse tema, né? A insegurança jurídica, Rafael? Fala pra gente. Então, quando a gente fala de informalização das relações, né, ao contrário dos contratos, eu sempre digo que tem dois fatores principais que impedem que as pessoas formalizem os acordos em documentos escritos. É que, primeiro, é o custo disso, né? Então, as pessoas... Eu sou advogado e eu sei que os serviços jurídicos, às vezes, não são acessíveis à população em geral. E o segundo ponto é, às vezes, a pessoa não sabe que precisa de um contrato, e então é a barreira da informação. Ou, às vezes, a pessoa não sabe produzir o próprio documento. Então, essas duas questões impedem, via de regra, que as pessoas elaborem e façam os contratos e assinem esses contratos, né? Porque elaborar o contrato não resolve todo o problema. E a pandemia agravou justamente isso. Né? Com o distanciamento social, criou-se uma nova barreira de, bom, eu tenho um contrato aqui, mas e agora? Como é que eu assino esse contrato com o meu cliente? Como é que eu negocio esse contrato? Muitas negociações que antes eram feitas de forma presencial e mais acelerada, agora começaram a ser um pouquinho travadas, ou são feitas por e-mail, ou são feitas pelo celular, mas em qualquer um desses cenários é sempre uma boa ideia, né, pensar num contrato, porque além de ter um caráter educativo, né, de que quando você é forçado a retraduzir esses termos em um documento escrito, você acaba pensando e antecipando várias coisas que podem acontecer no futuro. Então, você pode, pensando nessas condições, já negociar previamente, como eu sempre também falo, o que é combinado não sai caro. Então, ter uma prova de tudo isso, de tudo aquilo que foi combinado, é sempre muito saudável. E a Lexio, ela vem com a proposta de tentar eliminar todos esses gargalos, todas essas dificuldades para você assinar e criar um documento. Ô, Rafael, a Lexio veio, então, em função disso? Ela veio com a pandemia ou ela já existia no sentido de legalizar essas situações, essa comercialização? Essa proposta é mais antiga. A gente está num projeto que já completou 3 anos, então a Alexio já veio antes da pandemia, mas a gente sentiu que durante a pandemia as pessoas, justamente pela dificuldade de se encontrarem, optaram por utilizar plataformas digitais, ambientes digitais, onde o acesso fosse possível de qualquer lugar, com qualquer pessoa. Né? Então, a gente está crescendo bastante, principalmente no setor de agro, que foi uma novidade, que a gente não era tão forte antes da pandemia. Agora a gente já tem alguns clientes, tanto no setor de produção agropecuária mesmo, e outros até, algumas empresas relacionadas ao agronegócio, mas são empresas de tecnologia do agronegócio também. Mas essa foi uma preocupação de antes. Muito bem, Rafael. Agora, o que eu queria saber de você é o seguinte, você percebeu, já que vocês falaram aí desse crescimento, e a gente sabe que o agro cresceu muito agora com a pandemia, principalmente nesse quesito, né, quando a gente fala em tecnologia, o que vocês perceberam, assim, nesses dois ramos, assim, né, que vocês perceberam que o agro é fundamental ter essa regularização dos contratos e outros contratos que não são do agro, né? O que vocês conseguiram notar de diferença aí, da demanda também? Conta pra gente. Só antes de você responder aqui, Rafael, só para deixar claro aqui, gente, no começo do programa a gente falou em Legaltech, só para deixar claro, porque a gente gosta de inserir todo mundo no contexto para poder
ficar bem claro, Legaltech, gente, é tecnologia mais legal, que é a indústria legal, ou seja, ligada ao setor jurídico, né, como um todo. Só para a gente deixar claro aqui para todo mundo entender, né, Rafael? Então, bom, pode responder a minha pergunta agora, Rafael, obrigada. Vamos lá, imagina, eu que agradeço a contextualização, também acho que é super importante. A maior diferença que a gente percebeu foi em relação à aceitação de uma das soluções que a gente traz na Lexio, que é a assinatura eletrônica. Antes da pandemia, a gente teve até que elaborar um parecer jurídico em que eu e meus sócios, que somos advogados, elaboramos, para que as pessoas tivessem um pouquinho de respaldo de que os contratos assinados eletronicamente seriam aceitos tanto nos tribunais quanto em alguns órgãos de registro, né? Isso ainda, óbvio, é uma questão que está em evolução, principalmente nos órgãos de registro, e a gente também vem ver um avanço da jurisprudência também motivado pela pandemia, acelerado pela pandemia, de várias decisões que estão reconhecendo como válidas muitos contratos assinados eletronicamente, né? Então, essa foi a principal diferença que a gente viu. Agora, quando a gente fala de assinatura eletrônica, a gente sente que todos os nossos clientes, ou a maioria dos nossos clientes, já entende o conceito, né? A gente não precisa explicar o conceito da assinatura, a forma como a gente protege o documento. Essa é uma conversa que a gente tem com muito mais facilidade agora nesse contexto pandêmico. Eu acho que é uma das tecnologias que foram mais absorvidas pela sociedade que não eram antes, né? Mas como eu falei, a Lexio ela traz outras soluções. Então, nessa solução da assinatura eletrônica, não só no agro, em outros setores, a gente viu essa absorção maior, mas, em geral, a plataforma, né, ela permite que equipes trabalhem em conjunto sobre os documentos. Então, uma das soluções que a gente tem por exemplo, ao invés de você pegar uma minuta dentro de um Word, algum editor de texto, e introduzir, editar aquilo na mão, né, todas as informações que precisam ser preenchidas com os dados do cliente, com as condições de negócio que foram estipuladas para aquele caso concreto, o que a gente fez foi mapear junto com os nossos clientes as variáveis desses documentos, então todas as possibilidades diferentes que esses documentos poderiam ter, e a gente gera um formulário em que as pessoas, com alguns cliques, conseguem gerar um contrato completo, né, com base naquilo que já tinha sido previsto. Ela consegue navegar entre as variáveis, as possibilidades daquele documento com muito mais facilidade. E com isso, gerar um documento muito mais rápido, né, com uma agilidade de até 95% mais rápida, e com uma segurança muito maior, porque ela tem certeza de que o documento está 100% ajustado de acordo com aquilo que já tinha sido previsto. Essa questão do tempo que você falou aí, né, Rafael, é fundamental, principalmente nos dias de hoje, né? Por exemplo, se um cliente quiser fechar um contrato aí importante, ele então deveria que digitar todas as cláusulas, todos os pontos no Word, né, por exemplo, como você falou, e no caso, vocês já trazem pronto, né, esse documento para quem quiser fechar negócio. E esse documento, queria saber de você qual que é a validade jurídica desse documento, diferentemente de digitado no Word. Qual é a segurança que esse documento que vocês oferecem traz para os clientes, Rafael? Vamos lá. Então, eu acho que assim, o principal ponto como advogado, assim, eu não só elaborava documentos, como eu também revisava documentos que chegavam para mim, né? Uma das coisas mais comuns no trabalho do advogado que trabalha com contratos e outros documentos em geral é que o documento, às vezes, você percebe quando ele foi feito a partir de um modelo, só que houve falhas na elaboração do contrato, porque algumas partes dele não fazem muito sentido com a operação que está sendo feita naquele momento. Então, por exemplo, utilizou-se um modelo, editou-se um pedaço daquele modelo, mas às vezes por inexperiência ou até por desatenção ou falta de tempo, a pessoa acabou esquecendo de mudar uma cláusula que não fazia mais sentido por causa das alterações que foram feitas. Então, o que a gente faz na Lexio é justamente isso, né? Se você faz uma escolha dentro do contrato, a gente garante que o documento, no mínimo, ele vai ter uma coerência interna, de que ele inteiro vai ser alterado para se adaptar àquela escolha que foi feita. Em termos de validade jurídica, a gente sempre separa em dois pontos. A plataforma tem vários pontos. A gente tenta cuidar de todo o ciclo de vida do contrato. Então, a partir da elaboração, você pode pegar o documento, ainda editar ele a partir do Word, porque a gente gera na Lexio uma versão em Word. O que a gente quer fazer é facilitar o preenchimento desse documento, para que você já tenha uma minuta que é mais pronta para assinatura. A partir desse documento, você consegue subir novas versões, a gente faz todo um histórico dessas alterações, das versões que foram subidas na plataforma. Você pode aprovar, porque a gente sabe que
algumas empresas, enfim, têm uma cadeia hierárquica de aprovação dos documentos que precisam passar por coordenação, por diretoria, para saber se tem, às vezes, orçamento para algum determinado projeto, e também uma aprovação do jurídico ali do final. E aí você chega na parte de assinatura. E aí a assinatura, assim, a gente dá toda a tranquilidade do mundo, porque a Alexio, ela tem integradas tanto a assinatura própria quanto várias soluções de assinatura do mercado, todas aceitas. Enfim, a gente já tem até jurisprudência de contratos que foram submetidos a uma contestação dentro do Poder Judiciário, e os juízes executaram o contrato normalmente, porque a assinatura eletrônica ela foi reconhecida como válida naquele caso. Então, em termos de assinatura eletrônica, o documento tem toda a validade, mas ele precisa ser assinado, né? Então, a validade do documento que a gente entrega na Alexio a partir desse formulário automatizado, ela é a mesma de um documento em Word. Então, enquanto ele não for assinado pelas partes, ele não tem validade alguma, mas da mesma forma que um documento em Word pode ser assinado, um documento da Alexio também pode ser assinado, e aí eles adquirem a mesma validade. O documento da Alexio também pode ser impresso e assinado fisicamente, na mão, né? E aí ele vai ter também a mesma validade de outros documentos. Muito bem, Rafael. Na plataforma de vocês, no site, tem uma partezinha lá que é escrito, né, modelos, né? Agora, são modelos todos pré-prontos. Agora, se o cliente quiser alterar alguma cláusula, aumentar alguma questão ou retirar, ele tem essa possibilidade? Ele precisa, como é que ele faz? Ele precisa entrar em contato com vocês ou ele mesmo consegue ali na plataforma de vocês mexer o contrato, colocar, acrescentar, retirar? Perfeito. Esse é um produto bastante legal que a gente mudou na plataforma, fez para a plataforma, né, que é o que a gente chama de Lexio Express. Ele é basicamente uma estante de vários contratos. Então, você pode escolher o modelo que você quer fazer, experimentar a lógica de criação automática do contrato e adquirir no final desse ciclo, né? Se você gostar do conteúdo do contrato, você pode adquirir esse contrato, né? Qual que é a diferença para a plataforma principal? A gente tem um outro ambiente, que é o que a gente chama de Lexio Business, que é a plataforma mesmo, em que a gente tem todos os outros pontos do ciclo de vida do contrato, a criação, a aprovação, a assinatura e uma coisa que é muito útil também para depois da assinatura, que é o controle de prazos e vencimento daquele contrato. Então, você consegue ter umas notificações automáticas te lembrando que um contrato vai vencer, por exemplo, que você precisa efetuar o pagamento de alguma parcela, alguma obrigação importante do contrato. Mas voltando à questão do Lexio Business, que é essa estante de criação de contratos, a gente elaborou um minutário padrão da Lexio, mas a gente sabe que, por mais que a gente tenha tentado prever as possibilidades mais comuns de um contrato, o mundo real ele é muito mais complexo, né, do que o que a gente consegue prever. Então, a gente oferece para os nossos clientes a possibilidade de baixar o documento em um arquivo em Word. E aí ele é 100% editável. Então, a gente entende que os nossos clientes que adquirem os contratos via Lexio Express, ou até dentro da plataforma, dessa plataforma que, inclusive, está sendo mostrada no programa, eles consigam fazer, sim, qualquer tipo de alteração, retirar cláusulas, colocar cláusulas, fazer ajustes maiores ou menores, e usar para isso todas as ferramentas do Word. Então, você pode ativar revisões, negociar, fazer comentários e negociar esse contrato com outras pessoas também. Muito bem, Rafael. Conta pra gente na prática, porque com certeza as pessoas que estão assistindo a gente querem saber, né? Mas, poxa, quais são as inseguranças jurídicas, né, que existem nos contratos que não são assinados? Conta pra gente na prática o que vocês perceberam nesse mercado do agro, esse mercado boca a boca. Dá um exemplo na prática pra gente de pessoas que já caíram, sei lá, até em golpes, por exemplo, né, em contratos que eram fechados não formalmente, que acabaram sendo prejudicados. Fala também da importância de ter ali a assinatura, de regularizar, do mercado informal que não traz essa segurança. Não, perfeito. Então, o grande problema dos contratos que são feitos de forma verbal é como você vai provar aquilo que foi negociado. Então, eu vejo assim, muita gente fechando contratos verbais, e aí, por exemplo, já chegou uma questão. Esse é um contrato um pouquinho diferente assim do contexto do agro, mas eu já vi, por exemplo, num contrato de locação que ia ser cobrado um contrato de locação comercial de um terreno, né? Tinha sido combinado um abatimento do preço do aluguel
com base numa reforma que ia ser feita para adequação desse terreno. Essa reforma acabou custando um pouco mais do que o estimado, mas o valor que tinha sido combinado no boca a boca era um, o valor da reforma era outro, e depois, na hora de fazer o abatimento dos aluguéis, houve esse conflito. E no final o conflito foi resolvido, mas enfim, gerou um estresse muito grande, porque o combinado não tinha ficado claro para as duas partes. Então, as partes não tinham alinhado antes a expectativa que cada uma delas ia ter. Então, como todo o investimento já tinha sido feito, optou-se por seguir com o contrato, mas já teve um desgaste numa relação que não durou muito tempo depois disso. Então, se você consegue já desde cedo alinhar as expectativas das pessoas e colocar tudo isso no documento, você evita que esses conflitos apareçam no futuro e você consegue manter por mais tempo uma relação saudável com a pessoa com quem você está contratando, pessoa ou empresa. Tem algumas pessoas que também falam assim, não, mas eu mandei um e-mail e o combinado está dentro do e-mail, ou por mensagens de WhatsApp. Esses meios, eles são meios válidos de prova, e eu não quero dizer aqui que um contrato feito de forma verbal é inválido, né? O contrato, ele tem invalidade. Quando você vai numa padaria, por exemplo, comprar um pão, você está fazendo um contrato de compra e venda com a padaria, adquirindo seu pão, e você não assina nenhum contrato por causa disso, é um contrato muito simples. Mas o que a gente recomenda? Que nesses contratos, geralmente o agro tem muitos contratos um pouco mais complexos, essas expectativas precisam ser alinhadas, né? Você precisa ter esse exercício de sentar, pensar, elaborar um documento que traga todas as regras do jogo. Se isso é feito por um e-mail, se o e-mail estiver super completo, você tem ali, bem ou mal, alguma prova de que aquele e-mail trouxe para você as regras de como aquela relação comercial ia funcionar. Qual que é o problema disso, né? Se você vai entrar no judiciário para questionar um documento depois, existe o que a gente chama de título executivo extrajudicial e aquilo que não é um título executivo extrajudicial. Para ser um título executivo extrajudicial e já partir direto para uma execução, um trâmite mais acelerado dentro da justiça, para que os termos do contrato sejam cumpridos, você precisa preencher alguns requisitos. Então, você precisa de um documento escrito que prova aquilo que foi combinado, assinado por todas as partes e também assinado por duas testemunhas. E a assinatura ela pode ser feita de vários jeitos. Vou voltar aqui no ponto da assinatura eletrônica. Se você assina um documento eletronicamente, você pode colher a assinatura de testemunha eletronicamente também. Tá? Então, um documento que é coletado com a assinatura de todo mundo e com as duas testemunhas, ele tem um trâmite mais acelerado dentro da justiça, porque ele já é considerado um título válido que pode ser executado. Se você tem um e-mail, por exemplo, ou se você, pior ainda, se você tem um acordo verbal com uma parte, primeiro que você vai precisar provar dentro do juízo que o acordo verbal foi feito em um termo e não em outro. Segundo, se você tem um e-mail, o juiz ele vai precisar analisar o e-mail e aí ele vai ter que, publicar uma sentença dizendo que o acordo que foi feito pelo e-mail é válido. Ele vai transformar o e-mail, primeiro, num título executivo judicial, agora nesse caso, porque vai ter uma sentença, e aí você vai poder executar esse contrato. Então, primeiro você tem que entrar com o que a gente chama de ação monitória, para você ter esse título executivo, e depois você vai entrar com a execução para conseguir executar o contrato. Então, assim, é um processo bem mais demorado, que podia ser muito simplificado e muito mais agilizado se você tiver um documento assinado pelas partes e por duas testemunhas. Então, por isso que a gente sempre recomenda, além da função, né, que é saudável para a negociação anterior do contrato evitar conflitos, você consegue executar esse contrato em caso de conflito muito mais agilmente dentro do judiciário. Muito bem, e você aí achando que aquela conversa que você teve no WhatsApp com aquele seu cliente, contratou aquele serviço, vai ser rapidinho, vai funcionar como prova para qualquer desvio ali de conduta? Não, você está errado, isso pode demorar muito tempo. Então, se você tem aí um contrato, vai firmar algum negócio, é muito importante você ter aí essa validação, como o Rafael está explicando para a gente aqui muito bem, e você pode conseguir isso no site ali que a gente está colocando aqui embaixo na tela, ó, lexio.legal. Lá você consegue pegar esses documentos e, vasculhando um pouco no site de vocês, Rafael, eu percebi que alguns documentos, por exemplo, aquele que você falou, né, notificação extrajudicial, né, ele tem um valor, por exemplo, de R$ 14,90, mas outros já não têm valor nenhum, por exemplo, proposta de honorários advocatícios, né, que não tem também.
recibo R$14,90, ou seja, são preços aí que a gente percebe que são acessíveis e, como o Rafael já falou muitas vezes aqui, a gente concorda plenamente, o que é combinado não sai caro, né? Então é só entrar ali no site, né, Rafael, poder ter acesso a essa documentação e aprender melhor a fazer negócio, né? Porque depois que o combinado sai caro, aí que você vai perceber a importância de ter assinatura, com testemunhas aqui, como o Rafael já falou pra gente, né, Rafa? Exato. Assim, o que eu gosto muito de falar é que a advocacia de ponta não precisa ser difícil. Assinar um contrato, criar um contrato não precisa ser difícil. Pode ser barato, pode ser fácil e pode ser acessível a qualquer pessoa. Então, assim, a ideia da plataforma é justamente isso: aproximar uma advocacia de qualidade das pessoas para que elas consigam trazer mais segurança para os seus negócios e assinar contratos muito rápido. Então, essa questão que você falou das pessoas que optam por assinar por WhatsApp porque é mais rápido no primeiro momento, pode ser muito mais devagar em outros momentos. Então, e a tecnologia ela está aqui para justamente acelerar esses processos. Então, hoje em dia, fazer e assinar um contrato não é mais tão demorado nem tão difícil quanto antigamente. A gente tem soluções excelentes no mercado que podem encurtar esse tempo e trazer a mesma praticidade que você tem negociando um documento por WhatsApp, você consegue também agora com mais segurança jurídica. Muito bem, Rafael. Eu acabei de ser avisada aqui que a gente só tem mais 2 minutinhos de conversa. Eu costumo dizer que quando a conversa é boa, a gente não vê o tempo passar. Eu nem acreditei que só temos mais 2 minutos de conversa. Mas, rapidamente, Rafa, fala pra gente como é que está a expectativa, então, para vocês que entraram no agro agora com força total. A expectativa está muito boa. A gente fez uma parceria, inclusive, com o escritório de advocacia, que vem abrindo várias portas para a gente. Como eu falei, a gente começou com uma empresa diretamente relacionada à produção de insumos agrícolas. A gente passou mais recentemente para uma empresa de tecnologia do ramo do agro, e a gente pretende multiplicar por 10 o número de clientes que a gente tem, se não nesse ano, até o meio do ano que vem, no período de 12 meses. Então, é um mercado que está se mostrando muito promissor, né, que a gente e é muito legal porque, tanto eu como meu sócio, a gente fica muito feliz de atender mercados em que a gente vê muito potencial de crescimento e para ajudar os negócios a serem firmados de forma mais rápida, né? E o agro conseguir focar naquilo que ele tem de especialidade, que é a produção dos insumos agrícolas, enfim, e a distribuição desses produtos. É um mundo, né, o agro, né, Rafael? Olha, quero agradecer demais aqui o Rafael do Campo, que é CEO da empresa Lexio. Olha, muito obrigada, viu, Rafael, pela sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos. E que bom que tem empresas como a de vocês que prezam aí, que focam nessa legalidade aí para poder dar mais segurança jurídica para os nossos produtores rurais, né? Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade, Rafael. Obrigado, Daniela. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço. É isso, gente. Nosso programa fica por aqui. Foi rapidinho, né? Eu também achei. Muito obrigada pela sua companhia e audiência aqui no canal AgroMais. E você também pode assistir e rever nossa conversa também pelo YouTube. Assistir ao vivo pela programação no seu celular. É só baixar o app AgroMais. Acompanhe a gente onde você estiver. E eu fui! E tchau!